Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa. Sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. É sempre um prazer estar todo final de semana invadindo a sua casa. E acompanhe comigo a partir de agora os destaques dessa edição. Obesidade, como tratar e quando é a hora certa de recorrer à cirurgia bariátrica. Você vai conhecer tudo sobre esse assunto. E você vai ver também a importância da prática de esportes para a sua saúde. E mais, os benefícios do parto humanizado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que está no ar. Sejam bem-vindos ao Saúde Você deste final de semana. E olha, gente, o Brasil deve ter quase 30% de adultos obesos em 2030, segundo o Atlas Mundial da Obesidade em 2022. E muitos têm a chance de se submeterem a uma cirurgia bariátrica. Mas somente o procedimento cirúrgico não faz milagre e é preciso adotar uma nova rotina de vida. Acompanhe. O dia pode estar cheio, mas o compromisso diário com a atividade física não é furado por hipótese nenhuma. Malhar e tratamento psicológico, eu acho que a gente tem que levar para realmente casar e os dois têm que andar juntos. Né? Um bom acompanhamento nutricionista, um bom personal, uma boa equipe, como eu já lhe falei, uma boa equipe multidisciplinar muda tudo, né? Muda todo esse processo. E assim... É surreal, é outra vida. E o que eu falo muito, tudo é questão de você saber até onde você pode ir. Mas essa disposição de Érica é recente, só tem 1 ano e meio. Ela fez uma cirurgia bariátrica, pesava 130 quilos, já eliminou 68. O trabalho agora é para ganhar peso, mas é de massa magra. E para botar músculo no lugar da gordura, só com muito trabalho. A bariátrica sozinha não faz milagre, explica o personal trainer Wênio Kennedy. E a atividade física já deve fazer parte da vida do paciente antes do procedimento. É muito importante você fazer esse sistema de treinamento junto com a alimentação. Porque quando você for passar por um processo pós-operatório, você vai ter resultados muito melhores. Entendeu? O seu sistema metabólico já vai estar preparado para estar queimando mais gordura, para o seu corpo estar mais preparado, para você ganhar massa muscular muito mais rápido e assim você vai ter resultados muito melhores. A busca pela qualidade de vida tem valido a pena. O joelho já não sente mais as dores de antes e a autoestima, que era alta, já que trabalhava como modelo plus size, está ainda maior. Graças a Deus eu consigo atender de manhã até de noite, ou seja, atendo os 3 expedientes tranquilamente, sem dor no joelho. Por quê? Por um profissional qualificado também ao meu lado, né? E pela qualidade de vida que a cirurgia bariátrica me proporcionou. Aos poucos, a academia vira um hábito. E para não ter um reganho de peso, equilíbrio sempre. Alimentação e exercício físico. Procure sempre fazer isso. Principalmente quem fez a cirurgia bariátrica. Se mantém em atividade física. Porque vai chegar um determinado tempo que você vai estagnar o seu peso corporal e o que vai manter você em um sistema bom é o exercício físico e a alimentação. Então é necessário que não pare e se mantenha em atividade. E ainda falando sobre obesidade, a gente vai conhecer a partir de agora quais são os tratamentos indicados para quem sofre desse mal. A nossa equipe foi conversar com o Dr. João Sucupira, ele que é cirurgião geral e domina bem sobre o assunto. Vamos acompanhar. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que a população de João Pessoa é a segunda mais obesa com relação às capitais do Brasil.
E muita gente recorre à cirurgia bariátrica para solucionar esse problema. Mas a gente vai mostrar que tem outros caminhos, inclusive falar dessa cirurgia bariátrica com a entrevista do Dr. João Sucupira. Muito obrigada pela participação. É sempre recorrente esse tipo de pergunta, né? Principalmente agora, mais recente, que a procura pelas bariátricas aumentaram. Mas vamos falar logo da obesidade, né? Como é que uma pessoa ela pode ser considerada obesa? É só de olhar, como muita gente diz, e já avalia você tá gordo? Não. Boa pergunta, porque as pessoas acham que pode escolher o próprio tratamento e não é assim. A gente tem critérios específicos para escolher o tratamento ideal para cada pessoa e individualmente aquele tratamento vai funcionar ou não. Obesidade é um conceito que tem a ver com acúmulo de gordura, né? E aí a gente tem uma fórmula chamada IMC, Índice de Massa Corpórea, onde eu divido o peso pela altura e isso dá um número que entre 30 e 35 é a obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2 e maior que 40 grau 3. Então a gente já pode dizer que a causa da obesidade é esse acúmulo de gordura, né? Mas como é que se acumula essa gordura? É só na alimentação ou tem aqueles casos hereditários? Então, o fator hereditário é o mais importante na obesidade grave. Dificilmente uma pessoa que tem obesidade mórbida ou superobeso, ele não tem um componente genético na gênese dessa obesidade dele. Agora, o comportamento pode agravar muito essa obesidade. Então, claro, a pessoa que come exageradamente, come mal, não faz atividade física, ela pode agravar a obesidade também. E aí, quando é que essa obesidade ela se torna perigosa? Porque a gente ouve falar que tem magros que têm doenças que são consideradas de obesos, hipertensão e outras doenças, mas tem aí um nível, como saber se eu mesmo com excesso de peso eu estou mais saudável? Outra coisa excelente. Na verdade, hoje a gente também não grada só a quantidade de gordura que o paciente tem, mas a gente também busca entender onde essa gordura está. Tem gente que tem a gordura acumulada aqui só no tórax e no abdômen. Essa pessoa tem um alto risco para ter dislipidemia, para ter doença cardiovascular, para ter um AVC, um infarto, enfim. Onde a gordura está também pode favorecer problemas de saúde. E, claro, a quantidade de gordura também é muito importante. Então, quem tem obesidade grau 2 e grau 3 deve se preocupar mais e deve procurar tratar essa obesidade com mais rapidez. E que doenças são as mais comuns que estão relacionadas com obesidade? Perfeito. Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, a apneia do sono, doenças cardiovasculares, ovários policísticos. Existe uma infinidade de doenças, tá? São em torno de 40 doenças, mas essas são as mais graves associadas à obesidade. Elas muitas vezes estão juntas e geram uma doença maior chamada síndrome metabólica, que é o que a gente quer tratar hoje em dia, não só a obesidade, mas a síndrome metabólica. E a gente vê que as mulheres se cuidam mais, né? A gente não sabe só se por vaidade ou porque de fato elas querem ter uma saúde, né? Uma vida mais longeva, né? Mas nesse conceito de gênero, os homens engordam mais que as mulheres ou não? As mulheres engordam mais, por isso talvez elas se cuidem mais? Não, veja, do ponto de vista hormonal, o homem tem a testosterona, que é um hormônio que ajuda a gente a gastar mais energia. Então, assim, o homem que faz atividade física, que tem uma dieta relativamente balanceada, ele controla o peso muito bem, tá? As mulheres, elas realmente tratam mais obesidade. Aqui no consultório é em torno de 70% mulher, 30% homem que vem à clínica. Só que quando o homem chega, eles têm os casos de obesidade assim mais avançada, do peso maior, do IMC maior, realmente. Pode acontecer de uma pessoa que nem come tanto, mas está acima do peso? Certamente. A obesidade que tem assim um fundo genético, normalmente não é uma pessoa que só come muito, mas é uma pessoa que desde que nasceu está acima do peso.
né? Já na infância, na adolescência, e quando a gente é obeso na infância, a gente tem muito mais chance de ter obesidade. Inclusive, quando a nossa mãe é obesa, quando na gestação a sua mãe tem obesidade, ela tem muito mais chance de transferir aquilo para o filho. Então não é só para cuidar na fase adulta? Não, é para cuidar desde a gestação. Uhum. E aí que tipo de tratamentos, né, o indivíduo pode fazer para emagrecer? Detectou que está acima do peso, o que é que eu posso fazer? É só cortar a alimentação e já está tudo certo? Muito bom. O tratamento da obesidade ele é escalonado. Então tem a dieta, a atividade física, terapia, medicação, procedimentos endoscópicos e no final a cirurgia. Então eu passo por essa escala toda, eu posso misturar esses tratamentos, certo? Mas o que interessa é o resultado, não especificamente o tratamento. E quem deve definir o tratamento é o especialista naquele assunto. Tá? Então, muitas vezes o paciente quer escolher o tratamento que vai fazer. E a obesidade é uma doença como qualquer outra. Então, se você for no cardiologista, ele passar um remédio para pressão para você, você vai tomar, não é verdade? E não escolher a medicação que você vai utilizar. Então, só depois de passar por vários especialistas, passar por vários tratamentos, que se chega no resultado final de que realmente essa pessoa tem uma indicação de bariátrica, então quem é que pode ir para essa cirurgia? No mundo ideal, a gente deveria tratar nossa obesidade com vários profissionais, né? Endócrino, nutricionista, psicólogo, educador físico, cardiologista e o cirurgião também, né? Mas duas pessoas essencialmente coordenam aí esse tratamento, né? Quando o paciente é cirúrgico, cirurgião bariátrico. Quando o paciente é clínico, o endocrinologista, né? Então, esses dois profissionais, eles conseguem triar o tratamento para aquela determinada pessoa. Então, só aí que pode, então, chegar na bariátrica. Na verdade, qualquer médico, ele pode orientar a pessoa a que profissional procurar, né? Depende muito do IMC, das doenças associadas, dos hábitos da pessoa. Se a pessoa tem alguma compulsão, tem que tratar a compulsão também, então entra o psiquiatra, entendeu? Então, a obesidade tem várias raízes. Então, é uma doença, não só uma indicação estética, como há essa briga de especialistas e pacientes, né, que querem fazer para ficar mais magro. Então, nada estético. Obesidade é doença, tá? Não vamos confundir obesidade com sobrepeso, obesidade com gordura localizada, né? Tratamento para uma gordura localizada, para um culote, é uma lipoaspiração. Obesidade é uma doença sistêmica no corpo todo. Uhum. E então chegou na indicação da bariátrica, também só não é prescrever e já ir para a sala de cirurgia, né? O que tem que ser feito antes? Cirurgia bariátrica é uma cirurgia diferente, porque depois que a gente faz a cirurgia é que começa o tratamento. Então é um tratamento que começa e não termina nunca. Obesidade é uma doença crônica, então não tem cura. A cirurgia ajuda a controlar essa doença. Depois que o paciente faz a cirurgia, ele retorna à clínica de forma sequenciada e vai retornar para o resto da vida. Paciente que faz cirurgia bariátrica, ele não tem alta, ele continua frequentando o consultório do cirurgião o resto da vida e da equipe multidisciplinar também. Mas até o procedimento cirúrgico tem um acompanhamento. Etapas, perfeitamente. O cirurgião ele vai ver que doenças aquele paciente tem, vai solicitar exames, vai solicitar avaliações, avaliação do endócrino, do cardiologista, do pneumologista, algumas vezes do ginecologista, do psiquiatra, do otorrino, enfim. Depende muito do que ele identifica de alteração relacionada à obesidade e aquele paciente primeiro tem a liberação de cada um desses profissionais para poder seguir para a cirurgia. E muita gente não entende porque tem pacientes que dizem assim, eu já estou emagrecendo para fazer a bariátrica. Então, é indicado ele já perder peso antes da cirurgia, é isso? Perfeitamente. Veja só, a gente não tem uma meta alta para aquele paciente cumprir para fazer a bariátrica, porque se ele tivesse conseguindo emagrecer de forma assim expressiva, ele não ia precisar da cirurgia, né? Mas o paciente deve evitar comer exageradamente antes da cirurgia, primeiro porque ele não vai se despedir da comida, ele vai continuar comendo as coisas que dão prazer a ele. Segundo,
porque aumentar de peso para a cirurgia é muito maléfico, porque a gordura inflama, sangra mais, o fígado aumenta, então a sua cirurgia se torna mais arriscada, se torna mais demorada, entendeu? Você pode complicar a vida do cirurgião que vai te operar. Se você perde algum peso para a cirurgia, e sobretudo quando a gente perde peso assim de forma súbita, o fígado da gente desincha, emagrece e aí a cirurgia fica muito melhor. E falando do procedimento mesmo, na hora da cirurgia, ele é demorado? Que técnicas são utilizadas? Perfeitamente. Cirurgia bariátrica não é uma técnica cirúrgica só, é um conjunto de cirurgias. Inclusive hoje em dia, ultimamente, tem surgido várias técnicas novas, certo? Que ainda não são aprovadas no Brasil, mas são feitas. E, assim, basicamente, duas técnicas resolvem 90% dos casos, só que a cirurgia deve ser individualizada para o paciente. E a gente escolhe a cirurgia do paciente através dos exames dele. E não, assim, por uma indicação de um amigo que disse, eu fiz aquela cirurgia, eu faço também. Não é dessa forma. E depois da cirurgia a gente ouve relatos de uma alimentação líquida, pastosa, então é um pós muito cuidadoso, né? Muito perigoso. Não, o pós não é perigoso, o pós é realmente muito meticuloso, certo? Detalhado, mas o paciente ele já vai para a cirurgia sabendo exatamente o que vai fazer no pós. Existe uma dieta líquida nos primeiros 15 dias e a função dessa dieta é enquanto a cirurgia cicatriza. Como a cirurgia é no estômago, né? Então essa dieta não pode sobrecarregar aquele lugar que foi operado. Tem que seguir à risca a recomendação, né? Com certeza. Mas pode haver um reganho de peso anos depois também, já tem muitos casos desses. E pode fazer uma nova bariátrica? Então, o paciente que muitas vezes relaxa no pós-operatório, em alguns casos pode reganhar peso sim, às vezes ganha mais peso do que tinha antes da cirurgia, tá? Isso tem várias causas. A gente tem que investigar a causa desse reganho. Em alguns casos, tem que ser feito de forma cirúrgica nesse paciente para que ele volte a perder peso. Mas o resultado da cirurgia revisional, que é essa cirurgia para reganho, não é de longe igual ao da primeira cirurgia. A gente não pode ficar fazendo cirurgias revisionais infinitamente. A gente não pode creditar ao fracasso do controle do peso só a cirurgia. O paciente tem responsabilidade e isso tem que ficar muito claro. E o paciente tem que esgotar todas as causas que tem a ver com o comportamento dele, tá? E muitas vezes, quando o paciente ajusta alguma coisa comportamental, ele volta a perder peso porque a cirurgia está lá dentro dele, né? A cirurgia não saiu, né? E não tem validade. E aí a gente pode sim fazer cirurgia revisional. E mesmo que ele tenha um sucesso, perca bastante peso, tem pessoas que ainda necessitam fazer uma cirurgia plástica para ajustar ali alguma coisa esteticamente falando. Então, realmente, de fato, tem esse segundo benefício, vamos dizer assim, que é a estética. O primeiro é saúde, a gente já está sabendo disso. Mas tem o estético também, né? É uma outra pessoa ali. Enfim, cirurgia plástica tem duas vertentes. Tem a cirurgia plástica estética e a cirurgia que a gente chama plástica reparadora. No caso do obeso que emagreceu, a cirurgia que ele vai fazer é a cirurgia reparadora, que é aquela cirurgia para tirar o excesso de pele, aquelas dobras de pele que muitas vezes geram infecções, fungo. Realmente, esteticamente não é bonito, há um ganho estético, mas também há uma melhora na função. A cirurgia reparadora